Aula de revisão eletrônica industrial com os assuntos tiristores e o CI 555. Bom, existem vários componentes eletrônicos de acordo com a aplicação. Nós vemos aqui, nesse eixo frequência, nesse eixo tensão, nesse eixo corrente. Nós estamos falando dos tiristores que estão nessa região que atinge altas tensões, altas correntes, mais baixa frequência. Esse eixo estão as frequências, nesse eixo a corrente, nesse eixo as tensões. Os tiristores é o nome de uma família e dentro dessa família tem vários componentes e nós vamos ver alguns deles. Por exemplo, o SCR, que é o retificador controlado de silício, o DIAC, que é o diodo de corrente alternada, e o TRIAC, que é o triodo de corrente alternada. O SCR é um diodo controlado de silício. Lembram do diodo? O que era a função do diodo? Conduzir num único sentido, mas nós não tínhamos controle sobre isso. Uma vez que ele estivesse polarizado corretamente, ele ia conduzir num determinado sentido. Já o SCR não, ele é um retificador controlado. Ele é o de uso mais difundido, possui 3 terminais. Lembra que o diodo só tinha 2? O SCR, que é da família dos tiristores, tem anodo, catodo, que são os terminais por onde foi a corrente, e um terceiro terminal que é a porta ou gate, onde nós fazemos a injeção da corrente para que ele possa passar a conduzir. Olha só, anodo, catodo e gatilho. É a mesma imagem do diodo, só que tem este gatilho. Então, é um diodo que vai funcionar mediante a ação desse gatilho e outras condições. Se nós olharmos dentro desse componente, ele tem 4 camadas, PN, PN. Algumas características, ele é conhecido como a chave biestável, ou seja, ele pode estar conduzindo ou pode estar em corte, tá? Condução ou não condução, aberto ou fechado. Alta velocidade de comutação e elevada vida útil. Então, ele é mais veloz do que os relés. Alguns exemplos aqui, este, por exemplo, chega a trabalhar com 500 volts 100 ampere, 1300 volts 1800 ampere e assim por diante. Vê que ele parece muito o encapsulamento com o transistor. E também tem outro encapsulamento que parece com o regulador de tensão. Como é que eu vou saber quem é quem? Tem que olhar para o nome e pesquisar de que se trata esse componente. O SCR ideal, condições para início de condução, aplica-se uma corrente de gatilho na porta e uma tensão positiva entre anodo e catodo. Olha só, 2 condições para ele conduzir. Não basta ter só gatilho na porta. É preciso ter energia aplicada entre anodo e catodo. Vê aqui o sinal, mais, menos. Precisa ter uma tensão aqui aplicada. E aí essa corrente só vai fluir quando houver o pulso aqui no gate. Então aqui seria o ideal. Um estado aqui em azul nesse eixo ligado, ou seja, presença de corrente. Um estado aqui nessa região vermelho desligado, tá? De polarização direta, aqui significa que tem mais no anodo e menos no catodo, deste lado aqui. E desse outro lado, tem um estado desligado por polarização reversa. Significa que a gente inverteria esta polarização, colocaria o mais aqui embaixo e o menos aqui em cima. Nessa condição ele também não conduz, tá? Então, aqui está desligado porque tem tensão, mas não teve pulso do gate. E aqui teria ligado, tá? Após o pulso do gate. Esse gráfico aqui perfeitinho é o ideal, tá?
mas na realidade não é dessa forma. Condição para o fim da condução, presta atenção nesse aqui, ó. Qual é a condição para ele parar de conduzir? Passagem da corrente por zero e a corrente é sempre natural, tá? Ou seja, se ele está numa condição ligado em alternada, essa corrente vai passar pelo zero. Então ele vai parar de conduzir. Então, para ele parar de conduzir, é preciso que a gente leve essa corrente para zero, tá? Uma vez usado o pulso no gate, essa energia do gate é retirada, é só um pulso. Ela apareceu e saiu, entrou em condução. Para parar de conduzir, a gente tem que desviar essa energia, tá? Para que ele sinta que essa queda dessa corrente, ele para de conduzir. Olha como é que é o gráfico mais real, certo? Esta região aqui, ó, é a polarização reversa. Mas o que é que significa isso? Significa que existe um ponto que ele não suporta mais uma tensão reversa e vai romper, ó, tensão de ruptura reversa. Então acaba conduzindo na polaridade reversa. Isso aqui é uma situação extrema não desejada, vai queimar o equipamento, tá? Do outro lado, aqui no primeiro quadrante, ó, ele tem aqui um gráfico que representa uma tensão aplicada, ó, tensão de ruptura direta, ou seja, aqui está dizendo que mesmo que eu não tiver um pulso no gate, se eu tiver uma alta tensão entre anodo e cátodo, ele vai chegar um momento que ele vai conduzir, tá? Mas isso não foi uma condução que eu controlei, foi uma condução por excesso desta tensão aplicada entre anodo e cátodo. A condição normal de funcionamento é: eu lanço um pulso no gate para que ele chegue nesta parte da curva aqui, que é a condução, ok? Então, ó, disparo do comando de porta. Então, tem uma tensão menor do que essa tensão de ruptura, que faz ele chegar até aqui e entrar nessa condição aqui de condução. Nessa condição de condução, existe uma queda de tensão direta, ó. Quando nós formos fazer os cálculos, vamos considerar uma queda de tensão, está aqui ela é representada no gráfico. E existe uma corrente mínima para que ele mantenha essa condução, ó, corrente de manutenção. No momento em que ele está conduzindo e essa corrente fica abaixo desse valor, ele parou de conduzir. O que ocorre com a lâmpada em cada uma destas etapas? Vamos prestar atenção. Aqui nós temos uma tensão de 12 volts aplicada nessa lâmpada. O circuito da lâmpada está aberto, tá? O circuito da lâmpada está aberto. Agora, o que é que aconteceu? Foi fechada esta chave. Esta chave permite que seja aplicada uma tensão no gate. Se for aplicada uma tensão no gate, o que é que vai acontecer com o SR? Ó, que ele mudou de cor. Está conduzindo. Se ele está conduzindo, houve um caminho que permitiu a passagem da corrente através da lâmpada. A lâmpada acendeu. Uma vez que houve pulso no gate, eu ainda preciso ter energia no gate? Não. Então, eu posso desligar o gate, a lâmpada continua acesa, certo? Duas condições estão acontecendo para que o SR conduza. Primeiro, eu tinha uma tensão aplicada e tinha o pulso no gate, tá? Essa tensão está aparecendo aqui através da lâmpada e a energia do gate foi aplicada através dessa chave. Próximo passo, o que é que seria? Olha o que é que foi feito. Foi fechada essa outra chave aqui. O que é que vocês acham que vai acontecer? O SCR já mudou de cor. Por quê? Eu ofereci um caminho mais fácil para a corrente da lâmpada passar por aqui, o que levou ao SCR ter uma queda na corrente que passava por ele. Lembra da condição de desligamento? Quando essa corrente for menor que a corrente mínima de manutenção, ele vai fazer o quê? Parar de conduzir. Está apagado aqui, parou de conduzir. Então, no momento que desligar essa chave, não existe mais caminho para a passagem da corrente na lâmpada, a lâmpada vai desligar. Então, estudem bem este passo a passo que é bem importante.
Em CA, o que é que acontece em CA? Corrente alternada. Aqui uma fonte alternada. Se for aplicado um pulso no gate com uma determinada frequência, o que é que vai acontecer? Aqui a tensão de entrada, aqui seria o perfil da tensão de saída. Ou seja, eu vou ver na saída, aplicado a esta carga aqui, só uma parte do semiciclo positivo. Por quê? Porque este equipamento, este componente, só conduz no semiciclo positivo. No semiciclo negativo é uma polarização reversa. Ele não conduz. Ó. Semiciclo negativo, não conduz. Semiciclo negativo, não conduz. Ok? Tá claro isso? Você consegue redesenhar esse gráfico em função de momentos diferentes do disparo? Controle de iluminação de 0 a 50%. Por que de 0 a 50%? Porque o SCR é um componente que só conduz no semiciclo positivo. Logo, nesta configuração, nós só podemos chegar até 50% da aplicação da tensão. Ok? O que está acontecendo aqui? Existe um SCR, existe um potenciômetro, um resistor em série com capacitor. Esse circuito aqui é um circuito RC, ou seja, ele vai carregar e descarregar. A frequência com que ele carrega e descarrega vai mudar os momentos desse pulso aqui, tá? E aí nós vamos mudar a porcentagem da tensão que está sendo aplicada nesta carga aqui, através do SCR. Olha o nome do SCR, TIC 106T. E aí ele controla o brilho da lâmpada. Se nós pudéssemos ver a curva de saída, seria isso. Ó. Estou aqui ceifando parte do semiciclo positivo. Tá? Ó, cada vez que eu mudo o local do pulso, eu vou diminuindo ou aumentando a porcentagem da onda que está sendo aplicada. Ok? Isso foi o SCR. Como seria então uma questão aplicando esses conhecimentos do SCR? Percebam aqui, lembrem que o que nós temos nesse circuitinho aqui é aquilo que a gente já estudou bastante, até em outra disciplina. Uma tensão aplicada, uma queda de tensão. A queda de tensão do componente fechou o circuito, tá? Então, e aqui também outro circuito de saída, ó, através desse resistor de 100 ohms. O SCR dessa figura tem um VT de 0,75, um IT de 7 mA e um IH de 6 mA. Então, quando o SCR não está conduzindo, o que é que nós vamos ver aqui na saída? Não há corrente através do resistor e a tensão na saída é igual à tensão de alimentação, que é 15 volts. Então, eu vejo esta tensão aqui na saída quando ele não está conduzindo. Ok? Agora, lembra aqui da equação do circuito, a equação das malhas. Esta tensão de entrada tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Aonde eu tenho queda de tensão? Nesse resistor e no próprio componente SCR. Logo, a tensão aplicada é igual a queda de tensão no SCR mais a queda de tensão no resistor. O que é a queda de tensão no resistor? O valor da resistência vezes a corrente que passa por ele. Então, vamos substituir. Ó. V de entrada vai ser igual a 0,75, que é a queda de tensão no componente, mais a queda de tensão no resistor. Quem é a queda de tensão no resistor? Valor da resistência, que é 1K, multiplicada pela corrente que passa por ele. Aonde que nós encontramos essa corrente foi dada pela questão. 7 mA a corrente necessária para disparar. 6 mA é a mínima, né, para ele manter a condução. Então, esta tensão de entrada, em função do conhecimento da queda de tensão no componente e da corrente necessária para acionar, teria de ser 7,75 volts,
Ou seja, eu teria que ter um pulso de 7,75 volts para que o SR entre em condução, ok? Como a corrente de manutenção é 6 mA, a tensão através do resistor de 100 ohms com um desligamento por baixa corrente é de... Então vamos lá. Se nós tivéssemos essa corrente de 6 mA através do resistor de 100 ohms, esta tensão aqui teria que ser 0,6 volts, tá? Para ele ficar no limiar aí do desligamento, tá? Menor que 6 mA, ele para de conduzir. Com a aproximação ideal, se implica que temos que diminuir o VCC para um valor ligeiramente menor que 0,6 para desligar o SCR, certo? Este VCC é este 15 volts aqui, tá? Então foi calculado uma tensão de entrada necessária para o disparo e uma tensão mínima necessária para desligar, ok? Mas esse SCR, nós sabemos que ele pode gerar pulsos que vão resultar no controle de uma potência, de uma temperatura, enfim, tá? E esse pulso pode ser em ângulos diferentes. Vamos então alterar este resistor aqui, o que equivaleria a momento de diferença de pulso nesse componente, que tem um indgate de 200 microamperes e um V-gate de 0,6 volts, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, percebe, existe uma tensão aplicada, tá? E ela é igual à soma dessas quedas de tensão. Nem foi considerada a queda de tensão no componente aqui neste caso. Então, acompanha esse raciocínio, ó. A tensão da rede menos a queda de tensão considerada desse resistor multiplicada pela corrente que passa por ele. Quem é a corrente que passa nesse ramo? A corrente do gate, que foi dada, certo? Então, ó, não foi considerada aqui a queda de tensão no componente, mas vamos continuar. Nós vamos chegar na situação de disparo de 15 graus, tá? Então, o objetivo aqui é encontrar Rx. Trabalhando nessa equação, nós vamos isolar o Rx. Se eu deixar o Rx sozinho de um lado, o que é que vai acontecer? Passa para o outro lado, subtraindo esta tensão. Agora, nessa etapa, ele levou em consideração a queda de tensão no componente. Faltou aqui nesta equação colocar aqui menos Vg, tá? Aqui só está representada a queda de tensão na resistência. Faltou a queda de tensão aqui nessa primeira etapa, mas aqui ele já colocou. Então, se nós trabalharmos daqui para cá, isolando o Rx, quem vai ser o Rx? A tensão da rede menos a queda de tensão no componente sobre a corrente do gate. Ok? Trabalhe aí nesta equação que você vai encontrar esse passo daqui para cá. Lembrando que aqui está faltando, nesse lado aqui, menos VG. Tá? Menos VGT, que é a queda de tensão do componente. Próximo passo. Próximo passo seria, então, VRMS vezes raiz de 2 vezes seno de alfa. O que é isso? A tensão na rede. Quem que é a tensão na rede? É esta tensão RMS vezes raiz de 2 vezes seno de alfa. Tá certo? Então, este alfa aqui é que é o ângulo que nós estamos querendo variar para perceber qual é o efeito na resistência, para encontrar qual a resistência necessária para variar esse ângulo, tá certo? Então, nós temos todos esses valores, vamos substituir para encontrar a resistência. Tem o IGT? Sim. Tem o VGT? Sim. Tem o ângulo? Sim, 15 graus. Tem o VRMS? Tenho, 127 volts, tá certo? Então,
Até aqui foi a análise do circuito, esta malha aqui que vocês já estão acostumados a fazer, tá? A lei das tensões, esta tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensão. Rearrumou a fórmula para que isole o valor de Rx e agora é simplesmente substituir os valores. Como é que ficou? 127 é o VRMS, 15 graus, o ângulo pedido, 0,6 a queda de tensão no componente. E aqui o valor da corrente 0,0002 ampere, ok? Fazendo esse cálculo, a gente encontra aqui um Rx de 229,461 ohms. Perdão, 229.461,1 ohms, tá? Precisa desse valor de resistência para que eu tenha um ângulo de disparo de 15 graus, certo? Olha que interessante agora, ó. Este ângulo de 15 graus resultaria nessa forma de onda, tá? Lembra que aqui é 90, ó, 180, então aqui seria 15 graus. Aqui estaria a forma de onda aplicada. Por que que não aparece nada aqui no semiciclo negativo? Porque o SCR só trabalha no semiciclo positivo. Então, à medida que você for encontrando diferentes ângulos, você vai desenhar este gráfico no semiciclo positivo, ok? Próximo componente é o DIAC, diodo de corrente alternada. Possui 3 camadas semicondutoras, como ocorre no transistor bipolar. A diferença do transistor aqui, devido ao fato de que as concentrações de dopagem em volta das duas junções devem ser iguais. Olha só a imagem dele. É como se fossem dois diodos, tá? Um contra o outro. Ele conduz quando a tensão em seus terminais excede um valor de breakover, em qualquer sentido. Então ele conduz nos dois sentidos. Após o início da condução, a tensão passa a um valor VBO para um valor inferior a VH, que se mantém enquanto o DIAC conduz. Após conduzir, a única forma de levá-lo ao corte é por meio de uma redução de corrente, reduzindo-a abaixo de um valor especificado. Ok? Então está aqui. O DIAC é como se fosse um triac, porém sem o pino de gatilho, ou seja, ele funciona nos dois sentidos, ó, setinha para cima, setinha para baixo, tá? Nos dois sentidos, ó, então tem corrente nesse quadrante, tem corrente nesse quadrante. Quando essa tensão é superada, ele passa a conduzir. No outro semiciclo, quando essa tensão é superada, ele passa a conduzir. A tensão de disparo direto é bem definida, tá? Utilizando o dispositivo de disparo. Ele é utilizado como o dispositivo de disparo para os triacs. Como é que seria? Olha só, tá aqui, ó. Venceu a tensão VBR, conduziu no primeiro quadrante. No terceiro quadrante também inverteu, ó, venceu a tensão VBR negativa, conduziu. Como é que fica então o gráfico? Ó, existe uma condução no semiciclo positivo e existe uma condução no semiciclo negativo, tá? Isso a partir de uma tensão. Esse foi o DIAC. E o TRIAC? O mesmo desenho do DIAC, porém com gate. Ah, então significa que eu posso controlar o momento em que ele vai conduzir em cada semiciclo. E isso é interessante, porque agora a gente não pode ter só um controle de potência até 50%. A gente pode ter um maior controle dessa potência, até 100%. Então, maior simplicidade e eficiência também pode ser entendido como um DIAC que foi adicionado ao terminal de controle. Olha aqui a aparência dele, ó. Anodo 2, anodo 1 e o gate, certo? Também parece com um transistor ou com um regulador de tensão, ó, este encapsulamento, tá? Os modos de operação, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então nós vamos trabalhar no primeiro e no terceiro quadrante dessa forma aqui, ó. Lembra do gráfico do SCR?
ele só tinha condução de trabalho no primeiro quadrante mediante uma tensão aplicada no gate. Olha o gráfico do triac. Ele trabalha no primeiro, trabalha no terceiro quadrante. Mediante o que? Uma tensão, uma corrente e corrente aplicada aqui no gate, passa a conduzir. Mediante uma tensão aplicada no gate, passa a conduzir. Tá? Então, diferente aqui do SCR. No SCR tinha corrente quando rompia, né? Aqui, ó, reversamente. No triac não, ele trabalha também no outro sentido, tá? Então, tá aqui o significado desse gráfico. Então, significa que quando eu tiver pulsos repetidos aqui no gate, eu vou estar ceifando parte do semiciclo positivo e parte do semiciclo negativo também, tá? Então, como resultado de uma tensão de entrada aqui senoide, eu vou ter uma porcentagem desta tensão aproveitada na carga mediante a pulsos, tá? Mediante a pulsos, que dependendo do ângulo vão dar porcentagem desse aproveitamento. Olha aqui uma aplicação. Aqui tem o controle de iluminação, tá? Com este potenciômetro. Este circuitinho resistor-capacitor vai dar a frequência dos pulsos. E aí vão estar agindo aqui no triac, que vai controlar o que estiver ligado nesta tomada aqui. Ok? Então, este equipamento está ligado em 110 ou 220 volts, certo? E aí nós podemos controlar a potência do que está ligado aqui. Pode ser um ventilador, pode ser uma lâmpada, pode ser um ferro de gomar, tá? Vai se controlar a potência do que for ligado nesta tomada. Como é que seria a forma de onda da saída daqui, ó? Aqui a gente está aplicando toda a senoide e aqui à medida que vai ceifando a onda, vai se aplicando uma menor tensão, menor potência aplicada. Outro assunto é o 555. O que é ele? É um circuito que pode ser temporizador, pode ser um oscilador, um gerador de pulsos. Para que eu quero pulsos? Para usar com os SCRs, com os triacs. Tá? Ele pode ser monoastável, que apresenta só um estado. Tá? O estímulo de gatilho é necessário para o estado instável. O estado instável permanece por um período determinado. Então, teve gatilho, permaneceu nível alto, caiu. Este tempo de nível alto nessa situação é determinado pelos capacitores e resistores internos dele. Monoastável, circuito mono, a saída produz um pulso quando se aplica um sinal de entrada. Aonde? No pino 2. Lembra desse pino 2. Pino 2, pino do disparo. Assim que a saída só é estável num estado. Okay? Temporização ou largura do pulso. A saída é no pino 3. Disparo no pino 2, saída no pino 3. Biestável apresenta dois estados estáveis. O estímulo do gatilho é necessário para a troca de estado. A troca de estado ocorre pelo disparo do gatilho. Teve o gatilho, subiu. Permanece até que após outro gatilho, volta. Tá? Então tem uma condição de ligado, desligado mediante o pulso. Como é que era o outro? Ele permanecia durante um tempo nessa condição. Agora, multivibrador biestável. No circuito biestável, a saída fica estável num dos dois estados possíveis. A mudança do estado ocorre quando se aplica um sinal de entrada no trigger, pino 2 ou no reset. Tá? Então ele vai ter aqui uma largura de pulso. Esse foi o biestável. E o astável não apresenta estado estável, ou seja, fica sempre mudando. Se não está estável, fica sempre mudando. Não existe a necessidade de disparar o gatilho. Os estados variam constantemente, gerando um sinal oscilante na saída. Então, ele tem aqui um clock, né? Tem um vibrador, tem um circuito que está sempre mudando de estado. Então, nesse astável, a saída não permanece em nenhum dos dois estados possíveis e logo produz um trem de pulsos, um clock. Tá? Tempo alto, tempo baixo, tempo alto, tempo baixo. Nesta visão, ó, tem o monoastável, o astável e um oscilador controlado por tensão. No monoastável, olha aqui a configuração, ó.
o pino 2 está disponível para o disparo. Lembra que eu lembrei que eu falei para você prestar atenção no pino 2? Aqui, ó, na configuração estável, o pino 2 está ligado num circuito de carga e descarga desse capacitor para que ele fique, né, pulsando. No oscilador controlado por tensão, o pino 5, né, que nesse caso aqui estava ligado num capacitor externo para que houvesse uma constante de tempo fixa, agora o pino 5 está ligado num resistor, num potenciômetro, tá? Para que possa controlar aqui também esse tempo de nível alto e nível baixo. Ok? Boa sorte para todos. Espero que ajude a compreensão e no estudo de vocês. Até mais.